Ei, me fala uma coisa, será que nós podemos ter filhos prediletos? Afinal de contas, por que na vida real desprezamos um e amamos mais o outro? Quais as consequências de termos filhos prediletos? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Porque o YouTube tem me falado que 52% das pessoas que me assistem ainda não se inscreveram no canal. Então clica nesse botãozinho aqui de se inscrever, é rápido e gratuito. E não esqueça também de curtir, de comentar e de compartilhar. Vamos lá, lição de número 2, que tem como título a predileção dos pais por um dos filhos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, capítulo 25, do verso 19 até o verso 28, onde vamos contar um pouquinho da história de uma família, qual? Isaac e Rebeca, tá? Essa família, esse casal, tiveram na verdade uns gêmeos, tá? É a primeira vez que nós temos um relato bíblico de uns gêmeos. Você sabia que eu sou gêmeos? E eu sou gêmeos idêntico. Tem muitas pessoas que o meu irmão, ele mora na capital, ele mora em São Paulo, na capital, no estado de São Paulo, mas mora na capital, na cidade de São Paulo. E muitas pessoas acabam confundindo. Nós já teve experiências quando a minha cunhada foi ter o meu sobrinho, a enfermeira lá confundiu eu com ele. Na verdade, ela percebeu, morava numa outra cidade, no interior do estado de São Paulo, ele estava na capital, então ela deduziu, ela perguntou, você é irmão do Fábio, não é? Nós somos gêmeos idênticos, já teve vários episódios, pessoas, síndicas de condomínio, quando ele vai vender os seus apartamentos, alguma coisa, você tem um irmão, o Fábio, não é? Tal. Ele também, quando ele vai examinar pessoas, porque ele é examinador também do Detran, no estado de São Paulo, várias pessoas já mandaram até mensagem para mim no meu Instagram. Fábio, parece que você me examinou, mas eu percebi que não era você. Você tem um irmão gêmeos idêntico? Falei, tenho, né? Então já tivemos várias outras oportunidades. Policiais, encontrando ele, vieram perguntar, Fábio, é Fábio? Você é irmão do Fábio? Como que funciona? O meu irmão acaba explicando. Mas voltando aqui, então, esse casal, Isaac e Jacó, na verdade, Isaac e Rebeca, eles tiveram o quê? Eles tiveram 2 filhos e eles tiveram uns gêmeos e ambos tiveram predileção em filhos diferentes. Por exemplo, Rebeca amava quem? Jacó. E Isaac amava Esaú. Então preste atenção, quando a Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú do que Jacó, não significava que ele detestava um ou outro. A ideia aqui é predileção, a ideia aqui é preferência, não é ódio e amor, é preferência. Tópico 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac, ele era um menino solteiro, Rebeca era uma menina solteira, mas eles tinham uma promessa. Quem? A família de Isaac. A família de Isaac tinha uma promessa, o seu pai era Abraão. E a Bíblia diz que Deus providencia, que eles oram, que eles pedem a Deus por um casamento de uma maneira pautada na soberania e vontade de Deus para Isaac. E um belo dia, Deus intervém nessa história e prepara para ele uma moça por nome de Rebeca. Qual é o princípio que eu quero te ensinar aqui? Deus nos dá o casamento, mas quem mantém o casamento somos nós. Deus não mantém casamento para ninguém. Uma outra coisa que nós temos que aprender é o seguinte: eu posso casar errado.
Sim, eu posso casar. Errado. Eu vou fazer um vídeo explicando isso para vocês, tá bom? Mas voltando aqui. Então, esse é o princípio que vocês precisam aprender. Deus dá o casamento, mas quem mantém somos nós. Ponto 2. O propósito presciente de Deus. Olha que interessante. A Bíblia sabia que essa família faria parte de um plano de Deus. E a Bíblia já sabia também, ou o próprio Deus já sabia, que 2 meninos estariam no ventre daquela mulher. E Deus sabia também que dali sairia 2 nações. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte: o que para nós é profecia, para Deus é apenas relatar algo que já aconteceu para ele. Presta atenção no que eu vou te dizer. O hoje para Deus, ou o amanhã para Deus, é a mesma coisa do hoje para nós. O que eu estou vivendo agora, gravando esse vídeo, Deus já está vivendo ele no amanhã. Ou seja, o meu amanhã é o meu hoje. Então, porque para Deus não existe passado e não existe futuro. O que existe para Deus? O agora, o é. Ele sempre é. Ou seja, então o que é profecia para mim, para Deus, está acontecendo. Ou seja, já aconteceu, ele já viveu aquela cena. Então ele está relatando algo que posteriormente na minha vida vai acontecer. Então o que ele diz aqui para Rebeca? Rebeca percebeu que os meninos estavam brigando e ela foi consultar a Deus. E Deus diz: olha, Rebeca, o que está dentro de você, na verdade, não é 2 meninos apenas, são 2 nações. O maior, é tão interessante que a Bíblia diz o seguinte, que o maior vai servir o menor. Ou o menor será servido pelo maior. Então a ideia que eu quero que vocês pegam aqui é o seguinte, que o que para nós é profecia, para ele é um fato que já aconteceu. Tópico 2, o conflito familiar. Ponto 1, a esterilidade de Rebeca. Olha para mim com carinho. Qual a diferença entre esterilidade e infertilidade? Presta atenção, ela era estéril. O que é estéril? Impossibilidade de ter filhos. Ela não era infértil. Por quê? Infértil, na medicina, existe uma pequena possibilidade, mas existe uma possibilidade de engravidar. Ela não tinha nenhuma possibilidade, ela era estéril. Então qual a diferença entre estéril e infértil? Estéril não tem possibilidade. Infértil, existe uma possibilidade. Por isso que ele recorre a Deus, porque ela era estéril. Ponto 2, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Presta atenção no que eu vou te dizer. O que eu vou te dizer aqui você não ouviu em lugar nenhum. O que você já sabe que eles brigavam entre eles dentro da barriga da sua mãe. Mas por que Jacó segura no calcanhar do seu irmão? Presta atenção. A Midrash, isso não está na Bíblia, está na cultura judaica. Ela diz que eles brigavam. E quando a parteira, quando chegou o momento deles nascerem, o que aconteceu? Esaú sai primeiro. E enquanto Esaú estava saindo, ele estava impedindo o seu irmão de sair, ou de não sair. Ou seja, ele estava impedindo o irmão dele de ficar. Ele falou: não, eu saio, mas você fica. Você não pode ir atrás de mim. Você precisa ficar aqui dentro. E olha que interessante. O pé. Eu sei que é uma mão, mas o pé. Quando um ser humano está em algum lugar apertado e ele precisa sair, você não concorda? Olha que interessante. Primeiro pega pela cabeça. Sai a cabeça, vai saindo. É tão interessante que os braços ficam alinhados, tá? E aí ele vai puxando. Quando chega na parte da perna, tecnicamente, qual é a posição que tem que se fazer? O pé tem que alinhar porque o pé não fica assim? Nós somos assim, né? Ó, o pé e a perna. Na hora porque se sair assim, não sai. Qual é a ideia? A ideia é de alinhamento. O pé fica alinhado com a perna. Mas por que ele segura no calcanhar? Porque tecnicamente ele tinha que segurar nas pontas dos dedos ou nos dedos.
É isso que você não vai encontrar em lugar nenhum. O que acontece? Ele segura no calcanhar. Por quê? Pega a ideia. A Bíblia diz que eles lutavam. Ele pega no calcanhar para dificultar a saída do seu irmão. Porque se ele pegasse na onde? Nos dedos, ele não ia dificultar. Mas ele pega no calcanhar. Para quê? Para que pudesse impedir ou dificultar a saída daquele menino. Porque quando o menino fez a posição do pezinho para alinhar, ele pegou no calcanhar. Ou seja, eu vou dificultar a sua saída. É essa que é a ideia que o texto está querendo dizer de pegar no calcanhar. É de dificultar a saída. Ou seja, você quer sair, você está me impedindo, mas eu também vou impedir você. Ou seja, até de trazer à luz, esses meninos mantiveram uma briga. Ponto 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Por quê? Aqui eu quero mostrar algo muito interessante que talvez vocês não perceberam. Porque Rebeca tinha uma predisposição, ela preferia Esaú. Ela preferia Jacó e o pai preferia Esaú. Olha que interessante. Abraão, que é o avô desses meninos e o pai de Isaac, ele era o quê? Um peregrino. Ele não parava muito em um lugar, ele ficava andando, porque a ideia dele é para uma terra que Deus tinha prometido para ele. Então ele estava saindo. Isaac é diferente. Isaac é o primeiro patriarca monogâmico, que só casa com uma mulher. Entre o pai dele e ele é o único que nunca mudou de um lugar. Ele ficou naquela terra até morrer. Então olha que interessante, ele não tinha a ideia de ficar se locomovendo. Sara, quando morre, ela era uma mulher de tendas, tá? Ela ficava em casa e ela morreu numa tenda específica. E a Bíblia diz que quando Rebeca vem para casa, ela vai para onde? Olha Gênesis, capítulo 24 e o verso 67, que diz assim: Isaac conduziu quem? Rebeca, quando ele tem o encontro com Rebeca, até a tenda de Sara, mãe dele. Preste atenção nesse detalhe. Ele levou ela para a tenda e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou assim. Foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Ou seja, Rebeca, ela sempre ficou dentro da tenda. Então, preste atenção no que eu estou querendo te dizer. Isaac era o quê? Era o homem do campo. A atividade dele era de agricultura. O pai dele não tinha essa predilência. O pai dele não tinha essa predisposição. Porque o pai dele era um peregrino. Ele era um homem fixo. E ele amava o quê? O campo. E Sara amava ficar dentro da casa. Ela ficou dentro da casa. Existe um estudo judaico muito interessante de um professor da Universidade de Jerusalém, da Universidade Hebraica. Ele diz que enquanto Rebeca estava em casa, era como Isaac ver a mãe dele. Por isso que ele não queria, por isso que há essa ênfase da tenda, porque ele se via, por isso que a palavra consolava ele se via na Rebeca, ele via Rebeca como se estava vendo a própria mãe dele. Mas, voltando para cá, o que aconteceu? Então, Rebeca era a mulher da casa, que ela amava ficar dentro da casa. E o pai, ele era um perito caçador. Ele poderia ser ourives, ele poderia ter outras profissões, fazedor de instrumento, mas ele gostava do campo. Aí nascem os meninos. Presta atenção, os mesmos 2 filhos, ou 3, 4 filhos, nascem do mesmo pai, da mesma mãe, mas eles podem ter predisposição diferente. Foi o que aconteceu com esses meninos. Isaac e Rebeca tiveram os 2 meninos. Aí nasce Esaú e Jacó. Esaú gostava do quê? De caça. E Jacó, de ficar dentro de casa, das coisas de casa. Então presta atenção. Aí o que acontece? O pai gostava muito de caça. Aí os 2 meninos, tem um que gosta de caça e outro não gosta. Com quem o pai vai ficar mais perto? Com o que gostava de caça. E a mãe gostava de quem?
que ela tinha preferência? Daquele que ficava dentro de casa, lavando roupa com ela, cozinhando, fazendo as coisas para dentro de casa. Então, é por isso que eles tiveram preferência pelos outros. Por quê? Porque os gostos eram compatíveis. Daqui um pouco eu vou explicar um pouco melhor isso. Ponto 3, o tópico terceiro, o problema da predileção dos filhos na família. Esaú, aqui está o problema. Esaú, o filho predileto de Isaac. Ou seja, eles eram compatíveis no gosto, tá? E qual era o gosto de um não agradava o gosto do outro. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, como pai, como mãe, é óbvio. Se você tiver um filho, inclusive o meu filho amanhã faz 17 anos, é mole? Eu tenho 2 filhos, um vai fazer 24, agora no dia 7 de abril, e hoje é dia 2, amanhã dia 3 de abril, o meu menor faz 17 anos. Isso é sinal do quê? Que papai tá ficando velhinho. Um de 24, outro de 17. Mas olha que interessante, ambos têm preferência por uma coisa do que outra. E cabe a mim respeitar a preferência desses meninos, dessas meninas. Eu não posso me aproximar de um mais do outro, porque eu me identifico mais com um e não com o outro. Por exemplo, os meus filhos, quando eram pequenos, eu sempre gostei de futebol. Embora a minha igreja proibia o uso do futebol, mas eu sempre gostava. O que acontecia? Eu queria que um deles jogasse futebol. Aí nasce o Henrique, que hoje vai fazer 24 anos, né? Dia 7 de abril agora ele vai fazer 24 anos. Ele não gostava de futebol. E eu sempre incentivava, vamos, mas ele não gostava. E eu nunca fui aquele pai que insistia. Aí um dia ele resolveu ir, mas ele era ruim de futebol. Ele não tinha muita habilidade com a bola. E eu sempre respeitava. Eu coloquei ele numa escolinha, eu falei pro professor, olha... O professor veio conversar comigo, eu falei pro professor, olha, o meu filho vai jogar futebol aqui, e ele perguntou, e ele é habilidoso? Eu falei, não, ele é ruim. Ele é muito ruim de futebol, né? Mas ensina as técnicas para ele, que quem sabe um dia ele melhora. Mas o outro, por exemplo, o que vai fazer 17 anos, ele nunca gostou de futebol, ele gostava de outras coisas. E tudo aquilo que ele gostava, eu sempre estive presente, tá? Ele foi para natação, eu ia ver ele nadar. Ele foi fazer Muay Thai, eu ia ver ele fazer Muay Thai. Ele ia fazer outras coisas, eu ia ver ele fazer outras coisas. É igual preferência de filmes. Um gostava de um tipo de filme, o outro de outro tipo de filme. E eu assistia os dois tipos de filme. Ou seja, embora até hoje o maior diz que eu sempre preferi o menor, né? Por algumas questões que eles acabam entendendo, mas você consegue entender que às vezes, mesmo nós lutamos para não ter essa preferência, eles entendem que existe algum tipo de preferência? Então a gente temos que lutar para não termos esse tipo de preferência. Outra coisa que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: não se veja no seu filho. Aquilo que você não foi capaz de ser, não queira que ele se torne para que você seja realizado. Você não foi médico. Agora um menino quer ser, por exemplo, engenheiro, e você quer que ele seja médico. Negativo. Você quer ser engenheiro, ele quer ser taxista. Deixa o menino ser taxista. Eu trabalhei numa empresa antes de vir para os Estados Unidos, e quando eu estava saindo da empresa, o médico da empresa, era uma multinacional no Brasil, e ele disse o seguinte: olha, eu tenho 2 filhos. Um filho é engenheiro, enfim. O outro, sabe o que ele é hoje? Taxista. Ele foi morar no Rio de Janeiro e ele disse: pai, eu quero ser taxista no Rio de Janeiro. Não quero estudar, não quero ser engenheiro, não quero ser médico igual você. Eu quero ser taxista. Ou seja, se você se frustrou em alguma área da vida, não queira que o menino realize o seu sonho, porque isso você vai frustrar a capacidade e a individualidade do seu filho. Então qual é a ideia aqui? A ideia é que mesmo se você tenha a proximidade de um filho,
ou de ambos, ou se tem 2, 3, 4, mas tem um que é mais chegado nos seus gostos, não deixa que esse gosto, que essa predileção, que essa preferência pela qualidade daquele menino interfira na educação dos seus outros meninos. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.